Dica de livro tarô. Boa tarde, boa noite, gente. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, né? Ele não é um vídeo sobre leituras, mas eu resolvi acrescentar aqui no canal alguns vídeos falando sobre os oráculos que eu utilizo e da onde vêm esses oráculos, né? E o material que eu estudo. Esse aqui, gente, é o livro da Josephine Elechardt. O nome dele é Tarô. Eita, desculpa. Tarô Claro e Simples. Aprenda a ler as cartas de maneira rápida e prática. Esse foi o primeiro livro que eu comprei de tarô, tá? É um livro muito didático. Deixa eu botar aqui de lado as cartinhas dele. Ele é um livro muito didático, tá? Vocês vão ver meus livros, eles são bem riscados. Então, ele vem, né, com o sumário, que ele explica aqui as partes do livro, claro. E aí, ele vai começar com o histórico, ele vai falar sobre tudo começa com a gente. Ele não vai falar muito sobre a história do tarô, né? Ele faz uma fala bem resumida. Mas ele vai falar mais sobre o tarô, como funciona o tarô, quem usa as cartas de tarô. Você precisa ser um sensitivo para poder fazer leituras de tarô? De quanto tempo preciso após começar a estudar o tarô, a fazer as leituras? Destino ao livre-arbítrio. Ele vai falar sobre isso, né? Se tudo é destino ou se a gente tem o livre-arbítrio. Livrando-se de alguns mitos e conceitos errôneos sobre as leituras de tarô. E aí ele vem depois falando sobre os preparativos que a gente tem que fazer com as cartas de tarô, né? Antes de realizar as leituras, orientação e proteção. Usando um cristal, preparando seu baralho de tarô, ele vai falar. Depois ele vai falar sobre os segredos do aprendizado, que tipo devo usar de tarô, como e por que registrar as informações durante esse aprendizado. Sobre sonhos e desenvolvimento psíquico, é muito comum, gente, a partir do momento que a gente começa a entrar nesse mundo dos oráculos, do tarô, a gente começar a ter sonhos. Vamos dizer assim, sonhos, eu posso até dizer uma clara evidência, tá? A gente começa a ter sonhos mais claros, porque sonhar a gente já sonha, e a gente às vezes tem aquela sensação de déjà vu, a gente não sabe de onde veio. Muitas vezes o déjà vu foi um sonho que nós tivemos, tá? Sensação que aquilo já aconteceu. E aí ele fala um pouco sobre essa questão dos nossos sonhos, e pode ter certeza, começou a trabalhar com oráculos, vocês vão começar a perceber sonhos mais lúcidos, mais nítidos. E aí, pouco antes de começar, uma carta isolada, ele fala que não faz uma leitura. Por isso que eu uso normalmente mais de uma, duas, três cartas. Claro que para um conselho simples, uma carta ela pode vir com uma frase, uma palavra, um mantra e já traz muita clareza. Mas uma leitura completa, ela não é feita com uma carta somente, tá? Ele fala sobre os tipos de tiragem de tarô. Ele vai falar também sobre... Aí, na parte 2 do livro, gente, ele vai falar sobre cada arcano. Os arcanos menores, os arcanos... e aí vai falar sobre cada naipe, tá? O naipe de paus, o naipe de copas, espadas, ouro. Cada naipe, gente, ele tem uma energia. Ele vibra numa energia, tá? E aí, depois, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso depois também falar mais da aula sobre tarô. Digam aí nos comentários o que vocês acham desse vídeo. E aí, se vocês gostarem, a gente pode aí depois partir para mais dicas de tarô aí para ajudar vocês que estão começando nessas leituras. E aí depois ele vai falar, ele começa falando sobre os arcanos, cada naipe de 1 a 10, tá? Depois ele vai fazer um capítulo, uma sessão, falando só sobre as cartas da corte, que é exatamente o valete, o cavaleiro, a rainha e o rei, tá? E aí depois, por fim, e aí ele vai separar as cartas da corte por naipe. Primeiro ele vai falar todos os significados do valete dos valetes da corte, depois os cavaleiros, depois as rainhas e as espadas. Eu achei muito interessante dessa forma, porque você consegue comparar, você consegue identificar as diferenças entre os naipes naquela modalidade da corte, sabe? Eu gostei muito. Esse livro é muito didático, tá, gente? Depois ele vem falando sobre a preparação para a leitura. Então, leitura para si mesmo, preparação, pergunte ao tarô, embaralhando e cortando, usando um significador, registrar, né, as leituras em seu diário. É importante no início, gente, quando a gente tá aprendendo, a gente ter um diário das nossas leituras. Pra depois a gente fazer tipo assim, é como se fosse um registro pra ver se depois aquela coisa ali foi por aquele caminho. É bem interessante. E aí, ele, por fim, dá alguns conselhos úteis. As últimas partes deste livro, ele fala sobre os tipos de leitura, tá? Então, ele vem com as imagens. A parte inicial é mais texto. Quando ele vem aqui já falando sobre os arcanos, aí vocês vão ver aqui, ó. Ele bota a imagem do arcano que ele tá indicando,
falando um pouquinho sobre a história desse arcano, assim como fosse a simbologia desse arcano, e depois ele vem para algumas indicações do que esse arcano ele representa. E assim ele vai fazendo isso para cada arcano, gente, para cada naipe, né? Ele vai trazendo, inicialmente ele mostra o que aquela energia daquele naipe significa, por exemplo, copas. Copas representa a água, simboliza as emoções, mais especificamente o amor e os relacionamentos. A água é um elemento feminino, passivo e acolhedor. Então, a gente já sabe que todas as cartas do naipe de copas, ele vai trazer muito essa questão da fluidez, da emoção, dos sentimentos, tá? E aí ele passa pro próximo. E aí ele vai dando esse resumo do naipe e depois falando sobre os arcanos menores. Ele termina aqui no 10 de ouros, né? E na sequência ele vai para o valete, as cartas da corte. E aí ele vai falar de todos os valetes, tá? Depois ele vai falar de todos os cavaleiros e assim por diante. Aqui mais na frente, gente, ele vai falar sobre os arcanos maiores, tá? Os arcanos maiores são as 21 cartas, né? Que a gente fala sobre a jornada do herói. E aí é um livro que eu vou falar depois pra vocês mais na frente. E aí os arcanos maiores ele vem trazendo, né? O significado da carta e depois a interpretação da carta, de cada carta. E aí, gente, é muito bom esse livro. Eu acho ele muito didático. E aí a preparação pra gente de como fazer a leitura, preparar as cartas, preparar o ambiente. E aí ele vai trazer aqui também algumas tiragens, né? Alguns tipos de tiragem, mostrando que vocês podem. Pra quem... as minhas tiragens, gente, elas são muito intuitivas. Então eu vou tirando. Mas normalmente quando vocês pegam essa bibliografia de tarô, né? De livros de tarô, eles vêm dando pra quem tá começando alguns tipos de modelos de tiragem. E aí vai mostrando o que cada posição na tiragem significa. É muito legal pra quem tá começando. As cartas, gente, são lindas. Eu acho... Foi o meu primeiro tarô. É um dos decks mais lindos que eu tenho, sabe? Eu acho belíssimo a arte dessas cartas, tá? Eu gosto dele também, porque pra quem tá começando a aprender, a simbologia das cartas, ela indica muito o que a carta significa, então isso facilita. Por exemplo, o 4 de ouros. O 4 de ouros, ele representa apego. E aí isso fica muito claro na carta. Vocês observem aqui, ó, que ele tá agarrado com os pentáculos, né, que a gente também representa. Ele também é ouros, são os pentáculos aqui, né? O pentáculo é a simbologia do ouro no tarô. E aí você vê ele aqui, a cara dele um pouco tensa, é noite, ele agarrado aos pentáculos, numa posição de tipo assim, eu tenho que proteger isso, eu tenho que cuidar disso, sabe? Então, as cartas, elas indicam muito o que o tarô, a representação gráfica desse tarô, ele indica muito o que a carta significa. E isso ajuda muito pra quem tá começando. Alguém deve estar pensando, mas eu pensei que pra tirar tarô, tinha que ter uma mediunidade, tem que ter uma intuição. Gente, vou dizer a vocês, o tarô é para todos. Existe grande bibliografia e que qualquer pessoa pode aprender. Exige bastante estudo. E é importante bastante estudo para trabalhar com os oráculos, tá? Eu tenho vários oráculos, eu estudo bastante sempre. Mas a intuição é algo que naturalmente vocês vão desenvolver. Eu falei agora há pouco sobre a clarividência. Gente, naturalmente vocês vão começar. Se você não tem uma mediunidade assim tão clara pra vocês, porque nós todos temos mediunidade, mas se você não percebe-se como esse médio, você não percebe essa intuição, é porque você ainda não se observou direito. Conforme você for trabalhando com os oráculos, vocês vão percebendo que a intuição de vocês vai ficar mais clara, a mediunidade possivelmente vai se desenvolver e naturalmente você vai começar a sentir essa intuição vindo falando. Mas é obrigado eu ter essa intuição para começar a trabalhar com tarô? Sinceramente não, tá? Sinceramente não. Ela vai se desenvolver naturalmente e isso é um fato para todo mundo que trabalha com os oráculos. Todo mundo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem e quiserem mais dicas de tarô, de livros de tarô, de oráculos, qual a energia que cada oráculo traz, se vocês quiserem vídeos falando sobre cada carta do tarô, comenta, gente, compartilha esse vídeo, dá o gostei aí, para que a gente possa aí preparar coisas bem gostosas para vocês. Lembrando que esse canal não vai ser só sobre oráculos e tarô, tá? A gente vai trazer muita coisa boa aí sobre autoconhecimento e expansão da consciência. Gratidão, gente, e até a próxima!